Os juizados especiais surgiram para facilitar o acesso ao poder judiciário, ou seja, fazer com que todos, mesmo os menos favorecidos, tenham a oportunidade de exercer seus direitos de cidadão de uma forma simples e rápida. Nesse sentido, os processos que tramitam nos juizados especiais, tanto na esfera estadual como na federal, se orientam por princípios próprios: informalidade, simplicidade, celeridade, economicidade, oralidade e efetividade. Na Justiça Federal da Primeira Região, os juizados especiais exercem um papel de protagonismo. É nesse microsistema que tramita a maior parte dos processos. Por isso, são necessárias ações efetivas e cada vez mais criativas. Quase 50 mil processos a menos em apenas 2 anos. Pode parecer utopia, mas foi o que aconteceu nas turmas recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais. A boa prática, denominada administração judicial, aplicada às turmas recursais, aumentou a produtividade adotando uma nova postura diante do serviço prestado a quem recorre à justiça. Então nós começamos a implantar um modelo de gestão que se estrutura em 5 tópicos. Nós temos que ter uma estratégia, uma visão de longo prazo. Como lá havia mais de 100 mil processos em tramitação, eu falei, temos que reduzir esse acervo de qualquer jeito. Precisamos também ter atenção para a estrutura e recursos, ou seja, quem faz o quê, como distribuir o trabalho, a melhor forma de organizar a equipe. O calendário de atividades também é um pilar essencial. Nós realizamos reuniões mensais de gestão, todos participavam, apresentavam indicadores, produtividade, as metas do próximo mês, compartilhavam conhecimentos, apresentavam as não conformidades. Além disso, focamos em rotinas e projetos com o objetivo de cada vez mais simplificar o trabalho e, por fim, nesse modelo de gestão, a gente também precisa de ter atenção para os indicadores e as metas. Ao final da implantação do modelo de gestão na Secretaria das Turmas, verificou-se que a atuação dos supervisores das equipes como líderes foi crucial para a desconstrução de crenças limitantes. A gente teve rituais de gestão periódicos, um a cada mês, e nesses rituais todos os servidores participavam. Isso foi importantíssimo também para que nós saíssemos do isolamento. Eu conheci o trabalho de outros setores, eu pude dar sugestões para outros setores também ajudaram o setor no qual eu trabalhava, que foi a coordenação. E como ocorreu em Minas, diversas outras unidades têm adotado boas práticas, investindo na constante modernização dos processos de trabalho, na gestão racional e eficiente e nas ações para agilizar procedimentos. Todo esse esforço responde a uma mudança de paradigma. Quando os juizados especiais foram criados, eram tidos como uma justiça menor. Mas, com o passar do tempo, tem demonstrado ser uma justiça maior em diversos sentidos, inclusive na entrega de cidadania. Desenvolvendo esse trabalho durante 2 anos, ao final o acervo reduziu mais de 50 mil processos. A equipe, que tinha 44 colaboradores, caiu para 25 pessoas. Hoje, a maior parte dos processos da Justiça Federal tramita nos JEFs, gerando sobrecarga e acúmulo de acervo. A solução? Passa cada vez mais por ideias criativas e vanguardistas, visando a redução dos acervos, um objetivo alinhado com a Estratégia Nacional para o Poder Judiciário e principalmente foco das metas do Conselho Nacional de Justiça. E foi o próprio CNJ que instituiu em 2010 a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos. Desde então, cabe aos órgãos judiciários oferecerem mecanismos consensuais de solução de controvérsias, promovendo a cultura da paz. Na Seção Judiciária da Bahia, uma boa prática se destaca: o fomento à conciliação em ações previdenciárias no JEF, uma parceria entre a COGEF da Bahia e o SEJUC local, e que envolveu ainda o INSS e a Procuradoria Federal do órgão. A ideia foi sistematizar, detalhar
e uniformizar o rito de conciliação, o que trouxe nos 2 últimos anos um crescimento no índice de acordos que chegou à marca de 74%. Até então, a conciliação dependia muito do entendimento pessoal do procurador federal que acompanhava o caso, e não havia uma formatação que propiciasse essa utilização de uma maneira uniforme. Identificamos no primeiro momento que uma das dificuldades maiores que se verificava para a conciliação dizia respeito à questão da quesitação nos benefícios por incapacidade. Além de cada vara possuir quesitos próprios, o INSS também apresentava outros quesitos, então a gente acabava tendo laudos muito complexos, muito extensos, que dificultavam a conciliação. Então o primeiro trabalho realizado foi na padronização desses quesitos. Nos reunimos, elaboramos propostas de quesitos, o INSS também contemplou essa análise para simplificar e uniformizar os quesitos da própria Procuradoria, e os juízes do GF contribuíram para que esses quesitos se tornassem o mais sucintos possíveis e o mais completo possíveis. A partir daí, construímos uma portaria conjunta, a coordenação da conciliação juntamente com a coordenação dos juizados especiais federais, de adesão facultativa, em que o rito ele foi estabelecido detalhadamente para que essa conciliação se tornasse possível a partir de uma atuação uniforme e sistemática das varas de juizado. A valorização da cultura da conciliação em todo o Brasil se materializou na meta 3 do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com dados do CNJ, a Justiça Federal da Primeira Região é o órgão que possui os maiores índices de conciliação do Poder Judiciário brasileiro. E dentro da Primeira Região, os juizados especiais respondem por mais de 60% dessa conciliação. O diálogo é a palavra-chave do Fórum dos Juizados Especiais Federais, um evento democrático que coloca frente a frente as instituições que têm interesse nos processos que tramitam nos JEFs. Assim, os magistrados da Justiça Federal reúnem-se com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, do INSS, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, entre outras entidades. É um trabalho que está sendo implantado em toda a região, então todos os seccionais estão passando a ter os seus fóruns iniciados. Isso é um trabalho de conversa, mas em que todas as instituições têm voz ativa e no mesmo plano, ou seja, a Justiça Federal ela não se apresenta como protagonista, mas sim como parte de um processo que é de realização do Juizado Especial Federal, porque o Juizado Especial Federal ele não funciona sem as outras instituições. A ideia é assegurar a eficiência na tramitação processual, a expansão de utilização de soluções dialogadas nas questões recorrentes, a mensuração efetiva das características do jurisdicionado atendidos pelos JEFs da Primeira Região, o compartilhamento de experiências, a adoção de fluxogramas para fins de uniformidade na tramitação processual e a solução em nível regional de problemas repetitivos. Assim, a finalidade do FORJEF é fomentar a cultura organizacional de planejamento estratégico, a fim de analisar as estatísticas processuais, sugerir a racionalização de etapas processuais, reduzir a litigância por meio de soluções para evitar demandas processuais e suprimir recursos moratórios. Desse modo, busca-se de uma forma plausível, sensata, racional e eficiente a conciliação dos interesses da advocacia pública com os interesses da advocacia privada, compatibilizando-se com o entendimento da autoridade judicial. Esse serviço público, tanto do advogado público como o advogado privado e também do magistrado, ele tem como finalidade alcançar o cidadão. Os juizados especiais federais sabem bem o significado da palavra cooperar. Marinha do Brasil e Exército Brasileiro, Caixa Econômica Federal, INSS e Ministério Público Federal são alguns dos parceiros frequentes da coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, dentro da ideia de justiça cooperativa. O acordo entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Marinha do Brasil, a Procuradoria Regional Federal e o Instituto Nacional de Seguro Social para a realização de ações fluviais da Justiça Itinerante em comunidades isoladas da região amazônica são um grande exemplo.
O termo de cooperação do TRF da Primeira Região, com a Procuradoria Regional da União da Primeira Região e com a Procuradoria Regional Federal da Primeira Região para a digitalização dos processos físicos que ainda tramitam nos JEFs, tem significado agilidade e economia material na migração dos processos para o meio eletrônico. Também merece menção o projeto pioneiro de integração da plataforma do PJE com o consumidor.gov.br, um trabalho conjunto entre CNJ, Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e TRF da Primeira Região. Funciona assim: ao se ingressar com um processo no PJE contra uma empresa cadastrada no consumidor.gov.br, o sistema do PJE dá à parte a opção de propor uma solução negociada à empresa por meio da plataforma consumidor.gov.br. Se assim for, a ação judicial fica suspensa, aguardando o resultado da negociação online no consumidor.gov.br, que permite a interlocução direta entre o consumidor e a empresa. Após a negociação, havendo acordo, o processo segue para a homologação judicial. Caso contrário, seguirá sua tramitação regular. Só no ano passado, 45 mil ações contra a Caixa Econômica Federal. Isso significa dizer que nós teremos um tratamento diferenciado para essas 45 mil ações, porque elas terão a oportunidade de se utilizar da plataforma consumidor.gov e, em seguida, ter uma nova oportunidade de acordo. Naturalmente que dentro da sede da Justiça, os juizados especiais federais e o sistema de conciliação já proporcionam essa possibilidade de acordo, mas o cidadão ele vai ter uma nova porta, uma nova possibilidade antes mesmo do processo circular em tramitação dentro do tribunal. A Justiça Federal da Primeira Região tem características próprias, incluindo a jurisdição sobre 80% do território brasileiro, a mais ampla entre os órgãos regionais do Poder Judiciário. E foi nesse Brasil de comunidades ribeirinhas, de arraiais da Caatinga, das aldeias indígenas, das comunidades quilombolas, das zonas de fronteira e das matas, que o trabalho dos juizados especiais itinerantes alcançou um cidadão que dificilmente poderia encontrar a sede de uma seção ou de uma subseção judiciária. Essa amplitude geográfica agrega diversas faces do interior do Brasil, locais onde não há estradas, onde escolas não funcionam por falta de professores, onde não existem hospitais, enfim, onde não se vê a presença do Estado. São lugares com as menores taxas de IDH e rendas per capita do país. São isolados e distantes das capitais. Por exemplo, o morador da cidade de Porto de Mós, no Pará, apenas pode ter acesso à seção judiciária daquele estado, em Belém, após um dia de viagem de barco. O morador de Eirunipé, no Amazonas, somente consegue acessar a seção judiciária localizada em Manaus por meio de uma viagem aérea que, pelo custo, dificilmente poderá passar de expectativa. A mais recente empreitada nesse sentido foi a busca de jurisdicionados em antigas comunidades quilombolas, das cidades de Malhada e Caranhanha, como também do Planalto do Amapá, em Pedra Branca do Amapari, e Serra do Navio, onde vivem os índios Wayampi. Ou seja, o trabalho dos juizados especiais itinerantes, principalmente na região norte, foi pioneiro na busca do jurisdicionado. Para a gente vir daqui, a gente tem que pegar a canoa, o barco, vir de madrugada para chegar aqui de manhã, o dia inteiro de viagem, no outro dia que a gente chega. Muito bom, graças a Deus que resolveu tudo meu documento aqui fácil.